2020, colaboramos para convencer a universidade a tornar-se locus da diversidade. Depois de quase uma década de debates, com muitos encontros e desencontros, aprovamos e gerimos o Programa de Ações Afirmativa para o Acesso ao Ensino Superior da UDESC, combinado com a expansão de política de assistência estudantil por meio de concessão de auxílio, alimentação e moradia. Temos um outro gráfico sobre bolsas de apoio discente, por favor. Então, nós ampliamos o número de bolsas de apoio discente de 493 para 630 bolsas, e todos com recursos da própria universidade, ou seja, as universidades estaduais não têm a vantagem que as instituições federais têm de ter acesso ao Fundo Nacional de Assistência Estudantil. O nosso grande sonho, a nossa grande pressão é, se a universidade é para todo mundo, né, porque só as instituições federais têm acesso aos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, Assistência Estudantil. Esse, para nós, é um ponto fundamental. Então, aumentamos o número de bolsas, nesse sentido, aumentamos o volume de recursos. Então, vocês devem imaginar os embates no interior da própria administração para discutir recursos. Ou seja, no ano passado, nós gastamos mais ou menos em torno de 6 milhões de reais em bolsas. Porém, ampliar as bolsas de apoio, de auxílio, de apoio discente não era o suficiente. E aí nós criamos, depois de um longo debate, né, a partir de 2011, por meio do Programa de Auxílio Permanência Estudantil, o aluno da UDESC, que comprovar a vulnerabilidade socioeconômica, poderá igualmente ser contemplado com auxílio moradia de R$ 250 e uma ajuda alimentar de R$ 200 durante o ano. A nossa ideia é assim que ele, recebendo o auxílio, vai até o final do curso de graduação, e essas bolsas, esses auxílios são cumulativos, ou seja, ele recebe ou bolsa de extensão, ou bolsa de pesquisa, ou a bolsa de apoio discente, com os auxílios de alimentação, com o auxílio moradia. O aluno será considerado como de vulnerabilidade socioeconômica, caso sua família tenha renda per capita até meio salário mínimo, até um salário mínimo e meio, e caso não exerça a atividade remunerada não vinculada à universidade. Além disso, o aluno não pode ter concluído outro curso de graduação, comprovar estar cursando pelo menos 80% da carga horária no período letivo. É bem chatinho isso, mas nós não tínhamos recursos para todo mundo. Certamente, o meu colega, atual pró-reitor de extensão, Michael Nunes, deve estar passando um bocado, né, tendo que justificar para o meu colega do planejamento a quantidade de recursos que são gastos com essas bolsas. Nós exigimos igualmente que o aluno tenha que comprovar 75% de frequência nas atividades correspondentes a cada disciplina cursada nos 2 semestres anteriores, e ele precisa obter aprovação em pelo menos 70% delas. Em 2011, nós aprovamos mais ou menos 142 auxílios. Esse ano, mais ou menos, ao todo, em torno de 200 auxílios. Aí tem mais um gráfico mostrando esses auxílios divididos por unidades. A UDESC é uma universidade multicamp, então nós temos mais ou menos 12 unidades. Isso foi importante, então, as ações externas, as ações internas, mas para nós, o que foi um marco para a nossa universidade foi a adoção de ação afirmativa, e eu quero deixar desde já assim, um agradecimento do fundo do coração aos colegas do Instituto Federal, que sem eles não só foram parceiros para que a gente, junto com os colegas da Universidade Federal, para elaborar o programa, mas para executá-los.
No ano de 2011, o vestibular da UDESC passou a contar pela primeira vez com ações afirmativas para acesso aos cursos de graduação, né, tendo em vista a criação do programa de ação afirmativa por meio da Resolução 017 Consumo, de 21 de março de 2011. Nelas, as nossas ações afirmativas estão previstas 30% de cotas, e diria o professor José Jorge Carvalho, com 2 subcotas, 20% para candidatos que tenham cursado integralmente ensino fundamental e 10% para candidatos negros, e apenas que as pessoas se declarem negros sem nenhum vínculo com condição socioeconômica. Né? Entendemos por negros pessoas que possuem fenótipos que os caracterizem na sociedade como pertencentes ao grupo racial negro. Ingressaram no vestibular do segundo semestre de 2011 em torno de 361 cotistas, 157 negros e 304 oriundos de escola pública. No vestibular do primeiro semestre de 2012, ingressaram 484 cotistas, sendo 89 negros e 395 oriundos de escolas públicas. O desafio. A pergunta que precisa ser feita é: quanto tempo e em que ritmo precisamos, né, para fazer fluir a ação afirmativa, de modo a eliminar a subrepresentação dos afros na universidade? Né? O que são 146 negros num universo de 11 mil alunos? Né? Do modo como estamos agindo, mesmo sendo um projeto inovador, junto com outras instituições, né, citando o colega José Jorge Carvalho, da Universidade de Brasília, as cartas raciais e sociais não contribuem para expandir, num ritmo aceitável, o número de estudantes negros na UDESC. As ações afirmativas só fazem sentido se necessariamente estiverem articuladas ao estabelecimento de metas e cronogramas. Ou seja, nós precisamos dizer quando e quanto. Quantas vagas nós consideramos aceitável. Porque nesse ritmo nós levaríamos dezenas e dezenas de anos para alcançar o 10% de estudantes negros na universidade. E por conta da negociação interna, sempre muito dura, as cotas na UDESC, eu creio que não só nela, elas, ao invés de ser um piso, elas são um teto. Por quê? Porque em nossa universidade, os estudantes que optam pelo programa de ações afirmativas, eles disputam internamente, enquanto deveriam pensar e disputar com o conjunto dos estudantes. Então, ao invés de ser o mínimo aceitável de estudantes, ele acaba sendo o teto que a universidade acha. Então, sem dúvida alguma, as ações, e não é só na nossa universidade, acho que na maior parte das universidades. E o grande problema disso em primeiro lugar, as pessoas precisam entender que não basta aprovar uma resolução se você não tiver um movimento social que seja capaz de pressionar para a dinâmica interna da universidade. Existem dezenas de funcionários que decidem coisas que nem o reitor consegue mudar. Além disso, após a decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, em último abril, a questão que se coloca é a necessidade de generalizar as ações afirmativas para outras dimensões da experiência acadêmica, particularmente a pós-graduação e nos concursos para professores e técnicos. Afinal, com a aposentadoria prevista da minha colega, a professora Niriam Góes Ribeiro, né, estou em breve a me tornar o único professor de origem africana
da minha unidade de ensino à Faculdade de Educação. E a UFSC, origem aqui do meu colega, também passa por essa situação, porque nossa colega protagonista da luta pelas ações afirmativas, a professora Vânia Monteiro, também declarou aposentadoria. Resultado, nós não teremos, nas duas principais universidades de Santa Catarina, nós não teremos negros, ou poucos, para disputar e para discutir o programa de ações afirmativas. Eu até... E como falar nesse sentido na universidade e todas as instituições de educação, de ensino superior, de protagonismo negro, se nós não existimos? Eu sempre brinco aos meus colegas da nossa co-irmã, aqui da Federal, né? A Universidade Federal fez algo fantástico para Santa Catarina, que é eleger a primeira reitora no meu departamento de origem, departamento de História. Porém, esse mesmo departamento, mesmo concorrendo, nunca aprovou um colega professor negro. Mesmo que em 2 ocasiões, que não sou eu, graças a Deus, em 2 ocasiões, ele era o único candidato. Ele foi parar no Centro de Ciências de Educação. Então, esse departamento maravilhoso, de uma universidade fantástica, ele continua sendo racista. E, portanto, sem concurso público, sem cotas para o concurso público, não é possível ter professores negros na universidade pública, porque se o professor era incompetente para estar no departamento histórico e